Olá, sou Ariovaldo Gislotti e esse é o meu canal Compreendendo a Palavra de Deus. Esse canal tem o propósito de pregar a Palavra de Deus, ensinando como vivê-la melhor e preparar a nós e a nossa família para o reino de Deus. Ajude-me a espalhar o Evangelho, se inscrevendo no canal e indicando a seus familiares e amigos. Toda semana haverá uma nova postagem com diferentes assuntos, sermões, estudos bíblicos, entrevistas com diferentes profissionais cristãos, abordando diversos assuntos de interesse da família. Claro, sempre apoiado nas Sagradas Escrituras. Vamos ao assunto de hoje. Hoje o nosso assunto que nós vamos tratar aqui no meu canal é sobre música e adoração. Para falar desse assunto, eu convidei aqui o meu amigo, o pastor Diego. Prazer. O pastor Diego, ele é formado em teologia pela Universidade Adventista do Estado de São Paulo, campus Engenheiro Coelho. Ele se formou em bacharel em teologia no ano de 2007. Fez mestrado denominacional em teologia pastoral no ano de 2016. Atuou como capelão no Colégio Adventista da cidade Ademar no ano de 2008, na Escola Adventista de Vila das Belezas no ano de 2009 e 2010, participou da equipe de evangelismo da Associação Paulistana da Igreja Adventista no ano de 2011, pastor de igrejas, atuou como pastor nas igrejas de Pedro de Toledo no ano de 2012 e 2013, na igreja de Parelheiros no ano de 2014 a 2018 e atualmente atua como pastor da igreja adventista na cidade de Jandira. Ele é natural de São Paulo, capital, casado com Priscila e pai da Gabriela de 2 anos. Quero já agradecer aqui ao pastor Diego por aceitar o meu convite e participar aqui do meu canal. Obrigado, eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui com vocês também e que possamos adorar a Deus e servir da melhor forma possível. Para nós conversarmos, iniciarmos nossa conversa, pastor, eu queria te perguntar, o que te chama a atenção nesse assunto? Olha, meu amigo Ariovaldo e também os irmãos que estão aí nos acompanhando, o que mais me chama a atenção é a capacidade que a música tem de fazer com que a gente aprenda uma mensagem, memorização. A música, para você aprender uma música, você tem uma série de disciplinas, que você acaba aprendendo ali. Você tem questões matemáticas, tem questões de harmonia, de melodia, mas o mais interessante é que a música, ela faz com que você grave algo. E muitas vezes a gente, por apenas um começo de um som, um começo de uma mensagem, a gente já lembra de todo um texto, ou até mesmo de uma situação que a gente viveu e que aquela música, de algum modo, lembra aquela situação, talvez foi algo que a gente viveu. Então, a música, ela chama atenção por essa capacidade de memorização. Um outro ponto que também me chama atenção em relação à música cristã é porque, infelizmente, a música cristã, ela não é tanto valorizada como utilizada, da maneira como deveria. A gente deveria utilizar mais essa ferramenta, tanto para louvor a Deus, mas também para a gente aprender e também ensinar valores cristãos para as pessoas. Então, esses dois aspectos aí, a memorização e utilizar a música da melhor forma, essas duas coisas me chamam mais a atenção. Pastor, eu já ouvi falar que a música ela tem influência na vida das pessoas. Se a música for de boa qualidade, ela tem influência para o lado do bem. Se não for de boa qualidade, ela influencia para o lado do mal. Você concorda com isso? Concordo plenamente, porque, como a gente mencionou, a música ela mexe com o ser humano. Nós somos seres que têm um aspecto racional, mas tem também um aspecto emocional. E tem outros aspectos também, tem a nossa parte física, mental, enfim. E a música, ela mexe, na verdade, com tudo, Quando
você ouve um som grave, você sente vibrar o corpo de um jeito. Quando você ouve um som mais agudo, vibra de um outro jeito. A música também, por exemplo, falando em si de letra, né, da música, às vezes uma letra da música pode fazer com que você pense em coisas mais nobres, e dependendo da letra você pensa em coisas mais baixas, né? Ritmo musical também. Tem música que é ritmada, que eles chamam, por exemplo, que tem síncopes. É uma estrutura, uma nomenclatura musical, síncope. E geralmente a música que tem síncope, ela faz com que a pessoa tenha ali um certo ritmo, um desejo, assim, como se fosse de balançar ali no ritmo da música. Então a música, ela mexe sim com a gente, e ela pode te influenciar ou para o bem ou para o mal. Se for uma música que tem ali uma boa harmonia, melodia, ela pode te ajudar a adorar a Deus, mas também, dependendo do tipo de música e do jeito que ela está arranjada, ela pode fazer com que você se afaste de Deus. Às vezes até a letra fala de Deus, mas a melodia não, que é um outro problema. Então, influencia sim. Conte para nós, qual é a sua história com relação à música? Olha, eu até meus 10 anos ali, eu não me importava assim muito com música. Eu me lembro, até essa fase, eu me lembro que a minha irmã, eu tenho uma irmã mais velha, Cristiane, que eu tive um outro irmão também, mas ele já descansa, e eu tenho uma irmã que é viva. E essa minha irmã, quando eu era mais novo, nós nem éramos assim cristãos evangélicos, e ela gostava de algumas músicas, de alguns cantores famosos da música popular brasileira e alguns internacionais. E a única coisa que eu me lembro de música é vê-la cantando, imitando esses cantores. Sim. Até aí eu não me importava. Quando nós passamos a receber estudos bíblicos, no estudo bíblico, o irmão que dava o estudo, ele cantava um hino no começo e no final. Sim. E ali foi o meu primeiro contato com a música, assim, de uma maneira disciplinada, música cristã, né? Assim, que me chamou a atenção, música evangélica, né? A partir do momento, depois dos estudos bíblicos, a gente se batizou na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ali aos 11 anos eu e meus pais e a minha irmã. E na minha igreja, era uma igreja pequena, que tinha poucos recursos, mas tinha uma irmã, a irmã Madalena. Essa irmã, ela ensaiava as crianças e montava ali um pequeno coral, um pequeno conjunto ali, e aquilo servia não só para preencher o meu tempo, mas para eu aprender valores cristãos, né? A questão de disciplina, de começo, meio e fim, de ordem, de primeiro a menina, depois o menino, primeiro a voz tal, depois a outra voz. Eu sei que eu fui crescendo, também ainda na adolescência fiz amizade com um rapaz, o nome dele é Sérgio, e ele gostava muito de um quarteto musical chamado Arautos do Rei, e eu aprendi, ele me emprestava os CDs que ele tinha, eu aprendi muitas músicas de quarteto masculino, e a gente também montou o quarteto masculino, trio, dupla. Depois na escola também adventista eu pude participar de um coral, e na faculdade também eu sempre estive envolvido com música, né? Com coral universitário, outros quartetos. Então o que eu entendo, irmão, é que assim, a música, ela depois de Deus, né, é claro, que nos sustenta, né, e a minha família, que sempre deu apoio ali espiritual necessário, mas a música, ela me manteve a minha fé acesa ao longo ali da minha juventude, adolescência, e também o início ali da minha fase adulta. Essa é a minha história com a música. Você pode dizer para nós, pastor, quais são os princípios bíblicos que o cristão deve ter para selecionar a música? Sim, eu gostaria até aqui de pegar a palavra, né? E quero ler aqui para vocês uma passagem. A primeira delas está em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, que fala assim, ó: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Esse verso aqui, ele é um verso que ele não fala apenas de comida ou bebida, mas é um verso que traz para nós um princípio muito importante, que serve também para a questão da educação musical, que é: a música,
ela precisa, em primeiro lugar, glorificar a Deus. Esse ponto é fundamental. Isso é algo que a gente tem que levar para a vida. Se a música que eu ouço, ou que eu componho, ou que eu toco, se ela não glorifica a Deus, então essa música não é uma música adequada para a gente ouvir ou tocar, né? Seja música cantada ou instrumentalizada, né? Então, tudo que a gente for fazer deve ser para glorificar a Deus. Esse é um princípio básico. Um segundo princípio que eu quero destacar aqui é Filipenses 4:8, que diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, esse outro verso aqui, ele também fala para a gente procurar o melhor. Ele fala o que é puro, o que é justo, o que é verdadeiro, respeitável. Existem músicas, meu amigo Ariovaldo, que você deve saber que assim, a gente ouve e ela faz com que a gente pense em coisas que a Bíblia não aprova. Tem músicas desse tipo, seja pela letra, seja pelo ritmo, né? Seja pela estrutura musical ali, a estrutura melódica dela. Então, esse princípio aqui que fala, ó, tudo que é respeitável, tudo que é justo, se tem uma coisa que não é respeitável, que não é justo, que não é puro, então é uma música que eu não devo ficar ouvindo ou praticando, né? Então, destes dois princípios, né, fazer tudo para glorificar a Deus e usar e tocar ou cantar o melhor, destes dois princípios a gente pode aí desenvolver uma filosofia de música correta. Esses dois princípios são básicos e necessários para nós. Então tá, pastor, mas então diante desses princípios que você está apresentando para nós, o cristão não pode ouvir qualquer tipo de música? Não. Existem algumas pessoas, inclusive, que o que elas fazem? Elas pegam, às vezes, uma música de uma letra qualquer, seja qual for, de um ritmo qualquer, e ela pega e coloca uma letra cristã, né? Isso glorifica a Deus? Certamente não. E por que eu falo certamente? Porque, quem ouvir aquela música, ele vai lembrar, em primeiro lugar, da música original, né? Uma outra situação que vai acontecer é porque, como eu falei, a música ela é um conjunto, né? Você tem a parte de letra, mas você tem também a parte musical, a parte instrumental ali que é cantada ou tocada, né? Quando eu falo musical tocada é porque às vezes a música pode ser a capela, né? Mas o jeito que o som sai, aquilo influencia e faz com que eu, por exemplo, queira me mexer, com que eu queira ficar como se fosse numa dança, né? num balanço. Tem algumas músicas até que são assim, quase entrando num transe, né? Até numa hipnose, eu chego a dizer, quando, por exemplo, a música fica repetindo uma mesma frase ou o mesmo ritmo, assim, infinitamente, né? Então, se a pessoa ouve esse tipo de música, ele acaba, ao invés de pensar em coisas puras, pensar em coisas nobres, ele vai pensar em coisas baixas. Ele vai pensar em coisas que a Bíblia não aprova. Eu vou dar assim um exemplo que eu vivi, e muitos talvez. Como o irmão falou, eu sou de São Paulo, e em São Paulo, na região sul, tem um bairro chamado Santo Amaro. Em Santo Amaro, no centro de Santo Amaro, o comércio ambulante, na minha infância, era muito forte. E nesse comércio ambulante, às vezes você passava apenas uma vez na rua e tinham vendedores que vendiam CDs de diversos cantores. E você passava uma vez e você ouvia a música uma vez e aquela música ficava o resto do dia na sua cabeça. Só que às vezes era uma música que não fazia você pensar em coisa boa. Era uma música que falava às vezes, por exemplo, de sexualidade, alguma coisa assim. Então, a música, ela precisa ser bem construída e não é simplesmente colocar uma letra cristã. O ritmo
tem que estar honrando a Deus, tem que estar bem construída. As pessoas deveriam estudar sobre princípios musicais, né, a questão de harmonia, melodia, como utilizar a voz, né, sem forçar, como treinar, né, a capacidade vocal. O canto, né, é um instrumento, né, vamos dizer assim, que Deus nos deu, e a gente deve utilizá-lo para a glória de Deus, mas isso precisa ser estudado. Assim como para cozinhar você precisa se dedicar, para você ser um mecânico você também precisa se dedicar, para a música é a mesma coisa, né? Se você simplesmente falar, não, isso daqui serve, até eu lembrei de uma coisa aqui, algumas pessoas até falam assim, não, isso aqui eu estou cantando, mas isso aqui eu canto para Deus, né? Exatamente por isso a gente deve se esforçar para fazer o melhor. Não quer dizer que eu tenha que ser um cantor profissional, mas eu devo utilizar o meu conhecimento, né, musical, devo aprender cada vez mais para eu poder glorificar a Deus. Então, pastor, a Igreja Adventista, que é a sua igreja, ela tem algum documento que trata sobre a música? Tem. Existe um documento chamado Filosofia Adventista da Música. Qualquer pessoa pode localizar esse documento na internet, né? Se entrar, por exemplo, no Brasil, você tem um site que é adventistas.org, né? É o site oficial da Igreja Adventista na América do Sul. E nesse site, se você digitar lá Filosofia Adventista da Música, você vai ver um documento, que é um documento que a igreja segue mundialmente. Neste documento, Filosofia Adventista da Música, você vai ter ali os princípios bíblicos, não só para a música que a gente deve ouvir, mas também a postura do músico, a questão dos como utilizar os instrumentos, a questão do canto, a questão de música congregacional, a questão de quem está dirigindo a música. Você encontra tudo isso nesse documento. Ok, pastor. Ainda mais eu quero te perguntar o seguinte, você recomenda algum material sobre música? Algum livro, Sim. Site? Eu trouxe aqui para a nossa entrevista, eu trouxe 2 livros apenas, como uma sugestão, né? Um primeiro livro que eu gostaria de citar é este aqui, não sei se a câmera consegue ver, mas este livro aqui, ele serve como um bom orientador musical. Ele é um livro que fala aqui, música, sua influência na vida do cristão. E ele traz aqui princípios bíblicos e também alguns documentos, inclusive esse documento que eu citei no site, se encontra aqui na página 73 desta edição. É um livro que você encontra pela editora Casa Publicadora Brasileira. É uma boa literatura sobre música e princípios musicais. O outro livro é esse aqui, Posso Crer no Amanhã. Este livro, meu amigo, ele é do pastor Tércio Sarli, que é um pastor já aposentado. E este livro, ele inclusive pode ser utilizado por diferentes denominações. Por quê? Ele é um livro que conta a história de hinos. Hinos clássicos da história cristã, que são cantadas em muitas igrejas, né? Igreja Adventista, Igreja Congregação Cristã, Igreja Assembleia de Deus. Existe, na verdade, um grupo assim de hinos que são cantados em diversas denominações, né? Tá, pastor, isso aí, então ele conta a história do hino, dizia assim, ele fala como que o autor do hino se inspirou para escrever aquele hino. Exatamente. A história, como desenrolou até chegar naquele hino. Sim. E aqui é interessante que ele conta a história tanto de como foi feito a música, quanto como foi feita a letra. Sim. Né? No caso, a letra, aqui está conforme a letra que se encontra no Inário Adventista do Sétimo Dia. Então pode ser que de uma denominação para outra, a letra não dê exatamente a mesma, mas a questão da história de como foi construído o hino é o mesmo, né? Porque está ali o autor da letra e do hino. É interessante esse livro. Então é um livro que pode ser utilizado por diversas denominações. O único trabalho que vai ter é que, se for de uma denominação não adventista, a pessoa vai ter que ouvir a melodia para ela poder associar qual hino no inário daquela igreja que é. Né? E aí ele vai e localiza a história. Então é um livro útil. E quanto à música, eu sugiro, né, por exemplo, quanto a princípio musical, quer dizer, quanto a cantores, eu sugiro um grupo musical que eu já até citei, né, que é o Arautos do Rei.
é um quarteto masculino, é um quarteto musical que já tem mais de 50 anos no Brasil e que tem ali músicas que agradam diversos estilos, mas todas elas são bem construídas e são músicas cristãs. São músicas muito boas. O Arauto Rei tem diversos hinos. E quanto a site, eu recomendo o site novotempo.com. Se a pessoa entrar no site da Novo Tempo, ela vai ver lá que tem programas só sobre música. E aí ele encontra ali diversos cantores, masculino, feminino, conjuntos, duetos. E ali ele pode ver uma série de instruções, aí ele vai ver lá muitas coisas, é uma sugestão. Tá bom, pastor. Agora, para nós encerrarmos essa entrevista, você queria dizer, tem algo mais que você queria dizer para nossos ouvintes? Tenho sim. Eu queria fazer aqui um apelo, um pedido, uma sugestão aqui para você que nos acompanha aqui neste canal. Quando você vai adorar a Deus, geralmente você encontra ali 4 elementos presentes. Você tem a questão da oração, né, que é muito presente no culto. Você tem a questão da leitura e estudo da palavra, que isso é insubstituível. Você tem a questão da atitude do cristão em resposta à adoração. Isso geralmente está associado ao ato da pessoa dizimar e ofertar. E um quarto ponto tem a ver com o louvor. Esses 4 elementos estão geralmente presentes num culto. Oração, estudo da palavra, dizimar e ofertar, que é a resposta do adorador, e louvor. O que eu queria sugerir aqui para você é que você utilize mais a música para glorificar a Deus. E uma coisa que a gente perde muito é que nós não utilizamos a música, por exemplo, para ensinar princípios cristãos, principalmente para os mais jovens. Certamente você tem um hino ou uma melodia que algum familiar seu tocava ou cantava, ou até mesmo que você ouvia na infância, e que isso está gravado na sua cabeça até hoje. E essa ferramenta, né, a música, nós precisamos utilizar para ensinar bons princípios, principalmente aos mais novos. Então, o que eu gostaria de dizer é: utilize a música, procure boa música para você ensinar bons princípios para as crianças. E é claro, para os adultos também. Dentro disso, uma coisa até que eu gostaria de citar é que nós podemos ouvir música, não só a música sacra, né, que glorifica a Deus ali no momento de culto, mas existem músicas que não falam necessariamente de Deus e que são boas músicas. São músicas que são bem construídas, são músicas que contam talvez uma história, né? São músicas que não falam nada baixo, nada... nenhum palavrão, nenhuma coisa assim que não é pura, que não é honrosa, né? Então, você tem músicas que são chamadas músicas seculares, que são boas músicas. Então, eu queria fazer um apelo para você estudar sobre princípios musicais, utilize essa ferramenta para aprender o que é bom, e isso vai ser bom para ti, vai ser bom para as próximas gerações, vai ser uma bênção para todos. Pastor, já lhe agradeço, tá, você ter aceitado tão gentilmente aqui o meu convite de participar do meu canal. Só mais uma coisinha para encerrar. Talvez alguém que esteja nos assistindo fique alguma dúvida, eu lhe queria fazer algum questionamento, ele pode deixar lá o seu recadinho, anotação naquelas partes lá dos comentários. Caso a pessoa faça, você se prontifica a responder? Sem dúvida. Você tiver aí alguma curiosidade, alguma dúvida, seja pelo que a gente falou aqui ou às vezes até algum outro ponto, né? Deixa o seu comentário aí no canal e assim que a informação já chegar para nós, a gente procura ajudar, respondendo, indicando, sugerindo, quem sabe até conversando por algum telefone, alguma coisa. Nós estamos aqui à disposição para ajudar e estamos dispostos sim. Obrigado, pastor Diego. Por ter aceitado o meu convite mais uma vez eu lhe agradeço e já te deixo o convite. Quem sabe com uma próxima oportunidade a gente está falando sobre outro assunto. Com certeza, estamos à disposição. Se você gostou desse vídeo, coloque um like, ative as notificações e você será avisado quando houver uma nova postagem.
Deixe o seu comentário ou quando quiser maiores informações, poste lá também. Vou ter o maior prazer de responder a todos. Que Deus o abençoe e até a próxima.